Como o livro foi feito, eu coloquei, o livro foi feito, 2 pontos, ele tem que marcar. A, das agendas da Carolina, B, das cartas da Carolina, ou C, dos diários da Carolina. A gente trabalhou com ele isso. Então ele tinha que fazer um X. E para ele é mais fácil ele escolher, porque ele tinha que responder uma longa resposta dissertativa. E eu queria saber se ele entendeu como é que a mulher fez o livro, né? E aí eu destaco em negrito e palavras agenda, cartas ou diários, que é o que ele tem que escolher. Aí passando, aqui tem um exemplo de um trabalho em inglês que a Suzana fez. O inglês 3, no terceiro ano lá, são 4 anos no ensino médio, né? O inglês 3, a gente divide em... reorganiza as turmas e coloca eles de acordo com o nível de conhecimento. Então, essa turma eu tinha o inglês 3 do grupo básico. Então, são pessoas que não tiveram uma grande caminhada em língua inglesa, enfim. Então, eu decidi trabalhar com a turma, esse livrinho aqui, Vampire Killer, que já é um livro da Oxford, destinado para pessoas que estão aprendendo o idioma, né? Então, a escolha se deu também em função de que uma história em quadrinhos tem as imagens, né, de apoio para que o estudante possa compreender o enredo da história, enfim. E aí, essa turma tinha uma especificidade de termos 25 estudantes, desses 5 eram pessoas com deficiência, um rapaz com síndrome de Down, um rapaz com autismo e dislexia, um outro rapaz com autismo e com nível de suporte 3, que era acompanhado pela monitora que nós temos, uma menina com deficiência intelectual, estou esquecendo alguém, um rapaz com autismo, mas que não precisava de grandes adaptações, acho que são esses. E aí, com uma colega que é professora de atendimento educacional especializado, a gente fez um projeto de co-ensino, então estávamos sempre em sala de aula. Eu, a professora de AE e a monitora desse estudante com autismo nível de suporte 3. Então a gente queria que todos lessem uma história de vampiro, né? Então as primeiras atividades de sensibilização para saber, né, o que eles sabiam sobre a temática, enfim, foi realizada através, como a Vanessa mostrou, então era um material coletivo, com linguagem simples para toda a turma, para saber o que eles sabiam sobre vampiros, se já tinham ouvido falar na história do Drácula, que o Drácula é um livro e uma história criada na literatura inglesa, enfim. Então a gente fez essa primeira sensibilização, e aí após 2 aulas, quando a gente finalmente passou a leitura da história em quadrinhos, eu produzi outras 2 textos adaptados, né? Então a turma leu esse, que são 5 quadros, né, de imagens ali, mas podem ver, ao centro da imagem tem o rapaz, que é o personagem principal, flutuando, uma imagem que está entre os quadrinhos, enfim. Então eu imaginei que, além da questão linguística, naquele caso, a questão da ilustração também seria um pouco desafiadora para entender qual é a sequência, afinal de contas, né? Esquerda, direita, abaixo, esquerda, direita, abaixo. Então, eu selecionei algumas imagens que fossem representativas e criei, então, o texto adaptado. Então, a turma... Só para explicar aqui dentro dessa teoria, a gente não considera que a história de quadrinhos seja acessível, né? Sim. Por causa de todo o conhecimento que a gente tem que ter para saber a ordem dos quadrinhos, onde ler, né? Então, ela vai adaptar. Tá. Então, essa é a primeira, é uma das adaptações criadas, né? Então, como a Vanessa falou, as imagens ficam à direita, as frases ficam à esquerda, o texto é escrito em frases, e entre as frases tem um espaço um pouco maior, porque como é língua estrangeira e aquele grupo tinha o hábito de escrever em língua portuguesa, o que significava embaixo de cada uma das frases, então eu já conhecia os meus estudantes, eu deixei um espaço ainda maior. E aí eu entreguei esse material e um glossário pequenininho com algumas palavras que eu imaginei que eles teriam dificuldade de entender. Porque ainda que eu escolhesse frases simples como Colin is 18 years
lá no glossário tinha trabalho, needs, precisa, né? E aí com a mediação, a minha e a da Renata, eles foram conseguindo fazer essa leitura, tomar notas, enfim, e compreender a narrativa que todo mundo leu, né? Uma terceira versão diz respeito a esse rapaz, pode passar, por favor, que eu disse para vocês que ele tem uma necessidade de um suporte um pouco maior, ele está se alfabetizando em língua portuguesa e ele reconhece algumas palavras em inglês. Então, o que eu fiz? Ele também só consegue ler com letras bastão, né? Então, todas em maiúscula. Então, a adaptação eu criei, porque eles todos ficaram muito mobilizados. Então, eu criei a adaptação em língua portuguesa e algum vocabulário que ele tinha trabalhado ou alguma expressão foi escrita em língua inglesa, né? Então, lá tem à esquerda, Colin tem 18 anos, Colin precisa de um trabalho, mas muitas pessoas precisam de um trabalho. Colin encontra um papel, no papel é um telefone, daí ele sabia reconhecer os números, então a gente foi revisando, 5, 5, 5, 8, 6, 2, 1. Aí lá pelas tantas tinha ali, o professor, lá no finalzinho, o professor Marcos fala, abre aspas, I am a vampire killer. E aí tinha mais uma outra frasezinha em inglês. Então, dentro do contexto, eu sabia que ele precisava ter a experiência de ler uma narrativa curta em língua portuguesa, que era onde ele estava, né, no processo de letramento, e dentro do inglês eu trabalhei algumas expressões que ele, algumas para revisar, como